Olha, primeiro de tudo, ontem tinha pouco mais de 7 mil pessoas na Vila Belmiro e com uma renda de 380 mil reais é impossível de se fazer futebol desse jeito. Hoje, ainda mais. Eu acho que já passou da hora do Santos deixar de lado esse saudosismo todo. Eu entendo a importância da Vila Belmiro. Eu entendo que a Vila Belmiro faz parte do que é o Santos e do tamanho do Santos, da representatividade do Santos. É um templo sagrado, mas não dá para fazer futebol com esse tipo de mentalidade. O Santos tem uma torcida enorme em São Paulo. O Santos tem o Pacaembu, que poderia ser usado para alavancar as receitas com bilheteria, que a gente sabe que é uma receita importantíssima para os clubes do Brasil. 300 mil reais para 7 mil pessoas, se você joga no Pacaembu, que você coloque 20 mil pessoas, você vai fazer uma renda de pelo menos 1 milhão. E aí a gente já começa a colocar a longo prazo a diferença de valores é abissal. Dito isso, o Santos ontem, eu acho que ele não vinha fazendo um jogo extremamente ruim. E as adaptações que o César Sampaio fez, por exemplo, o jovem, o zagueiro Luizão, como lateral direito, ele vinha bem, ele vinha dando conta do recado, vinha fazendo o básico bem feito, sem expor a equipe, até que ele entrega a bola nos pés do jogador adversário, o jogador adversário passa para o Eduardo Sacha e o Eduardo Sacha abre o placar. Depois, o segundo gol do Santos também foi originado graças a uma falha individual do Santos. O Tiquinho Soares deixou a bola ali no meio campo, achou que o companheiro ia pegar, o companheiro passou voado, a bola sobrou para o Red Bull Bragantino, contra-ataque, gol também. Então a gente para pensar friamente, racionalmente, o Santos perdeu o jogo para ele mesmo. Exato. O Santos perdeu o jogo para ele mesmo. E aí eu entendo completamente a torcida do Santos fazer protesto, vaiar, pedir treinador, não compactuo com invasão ao CT. Gente, 6 rodadas se passaram. Só 6 rodadas se passaram. Eu sei que o Campeonato Brasileiro é uma competição traiçoeira, não dá pra relaxar, não dá pra ficar pensando, daqui a pouco a gente reverte, daqui a pouco a gente dá a volta por cima. Tem que acordar o quanto antes, é verdade. Mas eu acho que o trauma do rebaixamento de 2023 ainda está muito vivo na maioria dos torcedores do Santos. E eu acho que é preciso um pouco de equilíbrio. O Santos atravessa dificuldades financeiras, hoje o Santos tem uma alta folha salarial, o Santos tem dificuldade para entrar em um acordo com o Pedro Caixinha para aí sim poder contratar outro treinador. São muitos problemas, sem falar nos jogadores lesionados. Jogadores como Neymar, como Soteldo, jogadores de seleção. Soteldo na seleção venezuelana, Neymar na seleção brasileira, enfim, tem outros desfalques também. Então, a cobrança que está vindo por parte da torcida é como se o Santos estivesse em condições ideais de temperatura e pressão, ou seja, como se todos os jogadores estivessem disponíveis, como se o treinador estivesse ali no cargo já há um tempo trabalhando. Não tem nada disso. E aí eu acho desleal cobrar nesse tom, sendo que o Santos hoje não tem treinador, 6ª rodada só do Campeonato Brasileiro, um montão de jogador importante lesionado. Então, assim, calma. A situação não tá legal? Não tá legal. É preciso acordar? É preciso acordar. Mas é preciso também entender as circunstâncias. Então, eu acho que a torcida do Santos, ela precisa acalmar um pouco e entender que não foi porque o Santos sofreu um rebaixamento em 2023 que ninguém acreditava. Eu entendo que a mentalidade era: o Santos é incaível, o Santos nunca vai ser rebaixado, isso é impossível. E a gente viu que é possível se o trabalho não for bem feito e se o elenco não acordar. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que está muito cedo para ter essa crise nessa proporção que está tendo no Santos. A gente viu hoje imagens lamentáveis da torcida organizada do Santos invadindo o CT, né? Bem anos 90 mesmo, bem coisa Sim. de um futebol que não cabe mais hoje em dia, né? Essa história de invadir CT. O Júlio Xavier, inclusive, pergunta sobre isso, né? O que pode ser feito para melhorar o público do Santos? É trazer os jogos pro Pacaembu mesmo? Eu acho que sim. Sem dúvida, cara. Sim, No Morumbi dá muito certo também. É que depois o São Paulo não quis mais exatamente, também, né? e também tem essa
inviabilidade, né? Divide o estádio com o São Paulo agora. O Pacaembu, é certo que pelo menos 90% do estádio em todos os jogos estaria vendido, cara. E assim, é o que o Bastante falou. Pelo menos são 380 mil de renda no jogo passado. No Pacaembu é pelo menos 1 milhão. Gente, é quase 3 vezes a diferença. E você não precisa abrir mão da Vila Belmiro. Não! Eu tava até conversando com alguns amigos santistas sobre isso e eles falaram, não, eu sou a favor de, assim, jogo igual teve ontem contra o Red Bull Bragantino tem que ser no Pacaembu. Agora as decisões, os clássicos 100%. tem que ser na Vila Belmiro. É uma possibilidade. 100% eu acho. E aí, como por se tratar de decisões, de grandes jogos, você pode encarecer o ingresso para jogos na Vila Belmiro. Você, infelizmente, vai transformar a Belmiro num estádio boutique, que só quem tem dinheiro vai poder ter acesso aos jogos do Santos na Vila Belmiro. Mas, assim, não dá para fazer tudo também. Eu acho que se você vai jogar no Pacaembu, você pode ter uma precificação um pouco mais popular para trazer torcidas, para trazer torcedores de todas as classes, por se tratar de um estádio maior. E agora, se você considera fundamental continuar jogando na Vila, tudo tem um preço. E aí você encarece o ingresso para poder continuar jogando na Vila sem ter prejuízo. Eu acho que o fato da Vila Belmiro ter essa proximidade tão próxima dos torcedores com o campo ajuda muito o Santos, cara. Principalmente em decisão. Então, por isso que eu acho que a Vila Belmiro Mas aí ser... com ingresso caro, será que o torcedor que vai estar próximo ali vai ter a capacidade de transformar a Vila Belmiro num caldeirão? Tem isso agora. Ou vai ficar aquele estádio plateia? Tipo Allianz. Você tem isso, tipo Allianz. Tem esse ponto. Agora, pode ser que o Santos, sei lá, eu entendo que é uma decisão e tudo, mas se o Santos quer vencer e tal, não pode colocar o preço lá em cima, cara. Beleza, aumenta um pouco, mas disponibiliza faz um meio termo, gente. Difícil fazer isso. O Alfredo Guedes brincou com coisa séria, mas eu achei a piada boa. Ele falou que teve mais gente na invasão hoje do que na Vila ontem. Palhaçada, velho. Foi aquele humor ácido. Foi bem, gostei. Da Mota também, essa crise tem que acabar quarta-feira na Copa do Brasil, Corinthians e Novo Horizontino. Emerson Santos. Tem que ficar esperto, enjoado, cara. hein? Nossa. Eu acho que dos clubes grandes de São Paulo que vão entrar em campo pela Copa do Brasil nesse meio de semana, o jogo do Corinthians é disparado mais complicado. Mais que o ao meu Palmeiras e ver. Ceará? Mais que o Palmeiras e Ceará? Eu acho que sim, cara. Novo Horizontino é enjoado. Eu acho que sim. Eu acho que é o segundo. O Palmeiras e Ceará, pra mim, o time Não, e o Ceará mais vive difícil. uma grande fase, tá invicto no Castelão. O São Paulo teve dificuldades contra o Ceará no final de semana, mas o Novo Horizontino bateu na trave nas últimas 2 Séries B. Fez excelentes paulistas. Fez excelentes paulistas essas últimas edições. O Novo Horizontino sempre tem se classificado para o mata-mata. Então, eu acho que também é um jogo difícil. Que a gente pensa, que o Ceará tá na Série A, os Novo Horizontino na Série B, mas a diferença dos dois na Série B no passado foi de 1 ponto, né? Não, então, tá é a aí. mesma coisa. Outro ponto, tem nada a ver, tipo assim, curiosidade que ninguém pode ser que ninguém use, mas o Ron, que era do Novo Horizontino, jogou no Palmeiras e está no Ceará hoje. Pode ser que ele queira dar o troco no Palmeiras também. Vamos ver se vai poder jogar, né? Que tem aquela história que só existe no Brasil, inclusive, do cara absurdo emprestado isso, não diga-se poder de jogar passagem, contra né? o próprio clube.